O racismo no Brasil é bem curioso. Ele está presente em todas as esferas da nossa sociedade. Ao mesmo tempo, nós brasileiros temos o costume de dizer que no nosso país o racismo não existe, que nós vivemos numa democracia racial. É muito comum e até compreensível que a maior parte dos brasileiros acredite que, em vez de racismo, o que existe é o preconceito por posição social. Ou seja, discriminamos não porque uma pessoa é negra, mas porque ela é pobre. Mas não é bem assim. Por mais que a gente pense o contrário, o racismo está impregnado no nosso senso comum, nas nossas relações. Ele está enraizado na nossa cultura. E quem é negro vive isso na pele diariamente. Quando eu chego para você e falo assim, pense numa criança saudável, pense numa criança bonita, você de cara pensa numa criança branca, numa criança lourinha, de olhos azuis. Agora pense numa criança pobre, pense numa criança que passa por dificuldades. Você provavelmente vai pensar numa criança negra passando por dificuldade. Se nós refletirmos, nós vamos ver que está incutido no nosso pensar que o branco está ligado ao bonito, ao belo, ao bom, e o preto, o negro, ligado ao ruim, ao problema, enfim. Deu para entender, né? Mesmo sem perceber, a gente acaba revelando a nossa visão distorcida sobre as diferenças e igualdades étnicas. Nós devemos admitir que nós mesmos somos racistas em determinados momentos. Parte do pressuposto que você tem que identificar em que momento que você tem esse problema, para que você possa perceber que as outras pessoas, elas também possuem. E como é que nós podemos fazer essa identificação e o seu combate? O racismo está no imaginário social, nos ditos e ditados racistas, nos limites da interação entre brancos e negros, nas dificuldades de ascensão social por quem é preto ou pardo. É por isso que hoje, depois de muita luta, temos leis que dão condições para que os brasileiros caminhem para o futuro cada vez menos racista, cada vez mais justo. São leis como a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008. Elas estabelecem a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena no ensino fundamental e médio. Ou seja, são ferramentas concretas de mudança por meio do seu principal instrumento, a educação. Essas e outras conquistas estão consolidadas no Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, que entrou em vigor em 2010. Esta lei foi criada para desenvolver políticas públicas que enfrentam a discriminação e as desigualdades étnicas em todos os âmbitos da nossa sociedade. Todo mundo sabe que a implementação desses direitos depende diretamente de instituições, sejam públicas ou privadas. Judiciário, ministérios públicos, defensoria, hospitais, escolas, delegacias são exemplos de agentes decisivos para o acesso a direitos que muitas vezes são dificultados por causa do racismo. Mas é justamente aí que surge uma das mais duras barreiras para o negro no Brasil: o racismo institucional. Normalmente é inconsciente e velado, mas na verdade o racismo permeia a maior parte das instituições brasileiras. Quando uma organização pública ou privada não consegue oferecer um serviço adequado a uma pessoa por causa de sua cor, da sua cultura ou origem étnica, ela está praticando racismo institucional. Sem perceber, muitos profissionais agem a partir de estereótipos de raça, o que é muito doloroso para quem sofre com seus efeitos. Você já parou para pensar nisso? No atendimento do SUS, nós temos estudos que mostram que as mulheres negras grávidas, no caso das consultas pré-natal, elas têm um número de consultas menor que as mulheres brancas. Isso é racismo institucional. E mesmo quando a gente vai ver o tempo gasto pelo médico nessas consultas, o tempo é maior para as mulheres brancas. Isso é racismo institucional. Não é um médico apenas, é um conjunto. Não é? Quando a gente vai ver o tratamento que a própria polícia dá para a população negra, a abordagem policial para o negro é diferenciada da abordagem policial para o cidadão branco. Isso também é racismo institucional. E várias outras formas que você tem, a própria decisão judicial, muitas vezes,
ela leva em conta a aparência da pessoa, se a pessoa é negra, as penas têm sido muito mais severas. Tudo isso é racismo institucional. A abolição da escravatura, infelizmente, não aboliu o racismo, não aboliu a discriminação e não aboliu a intolerância. Então, se a gente quer realmente viver numa democracia, a gente tem que tratar desigualmente os desiguais até que eles sejam verdadeiramente equânimes, similares. Para combater o racismo institucional, o que as organizações precisam fazer é justamente isso: parar para pensar. Olhar para dentro e descobrir onde o racismo está escondido. Aqui em Pernambuco, existe uma instituição que resolveu dar um passo à frente nesse enfrentamento. Se o papel do Ministério Público é promover a cidadania e a justiça social, a criação de um grupo de trabalho dedicado ao combate ao racismo só vem dinamizar a atuação institucional. O Grupo de Trabalho sobre Discriminação Racial do Ministério Público de Pernambuco, ou simplesmente GT Racismo, surgiu em 2002 para construir estratégias de enfrentamento ao racismo por meio de discussão, sensibilização e capacitação. O grupo interage com o movimento social negro e com instituições públicas, principalmente do sistema de justiça e segurança. Suas ações facilitam o entendimento sobre o racismo institucional e, o mais importante, estimulam as pessoas ao engajamento. Do ponto de vista da questão do negro, também nós estamos muito atrasados. Por quê? Porque o debate sequer foi iniciado. Então, quando nós colocamos o GT Racismo, é o início do debate, é o início da discussão, de trazer à tona isso que fica sempre subliminar, fica sempre subentendido, mas nunca é enfrentado. E é um enfrentamento que precisa ser feito pela sociedade. O grupo de trabalho de combate ao racismo, ele foi criado justamente por conta da dificuldade que a gente percebia dos próprios colegas do Ministério Público de compreender a dimensão do que é o racismo, né? E enfrentar isso como uma prática institucional. Nós não podemos aceitar ninguém ser melhor do que o outro por causa da cor da pele. E o MP tem combatido de frente isso. Por isso, o MP de Pernambuco é um exemplo para o país nesse trabalho de combate ao racismo. Seminários, debates, grupo de estudo, campanhas, publicações e oficinas têm sido a prática do GT Racismo, com resultados concretos na atuação dos membros e servidores do Ministério Público de Pernambuco. Ações que vêm ajudando, inclusive, na criação de outros grupos de trabalho, como os que existem hoje nas polícias civil e militar de Pernambuco. Nós, como Polícia Militar, somos agentes de segurança pública. Nós cuidamos e zelamos pela segurança da comunidade, da sociedade em geral, das pessoas. Então a gente precisa trazer esse assunto para a pauta, para uma discussão forte, e essa integração com o Ministério Público, com a Polícia Civil, é de fundamental importância. Nós lidamos com a liberdade das pessoas, com a questão da punibilidade. Então é importante conhecer o limiar das questões raciais para poder tratar a todos de forma igualitária, de forma séria, de forma comprometida. Durante muito tempo também existe uma ignorância do que é o racismo, como ele afeta as pessoas, como ele está impregnado na política, o que precisa ser feito. Então existe, por um lado, setores que detêm informação e, por outro lado, setores que não têm informação. É preciso que essa discussão ocorra, porque todos e todas nós somos preconceituosos de alguma maneira, em algum momento, com algum setor, né? E não seria diferente para os promotores. Porque a gente leva essa discussão adiante, você sente que a primeira reação das pessoas é negar a existência do racismo, não é? Ninguém se autodeclara, né, racista, ainda que inconscientemente, e as instituições não admitem, né? Normalmente que não estão preparadas para lidar com esse tema. Então, a dificuldade é grande por conta disso. E a gente precisa reconhecer que nós temos essa dificuldade, porque se a gente não reconhece o problema, a gente não vai conseguir enfrentar nada. Ao longo desses 10 anos, mais da metade dos membros e servidores participaram das oficinas que, pelo formato apresentado, possibilitam identificar o racismo institucional e as suas consequências.
quando a sociedade, a população negra e todos os solidários à população negra, os antirracistas que a gente chama, eles demandam políticas e demandam uma obrigatoriedade do Estado de reverter essa situação, é exatamente porque nós percebemos que há uma responsabilidade, talvez a maior responsabilidade de tudo isso seja realmente das instituições e muito especialmente das instituições públicas. Hoje, o Ministério Público de Pernambuco percebe o racismo como uma violação de direitos que precisa ser enfrentada numa perspectiva institucional. Mas ainda há muito que se fazer. É preciso que as instituições efetivem políticas públicas de enfrentamento ao racismo, previstas na legislação, cumprindo seu verdadeiro papel, promover um serviço público que respeite as diferenças. Porque ser diferente é da nossa natureza, e a igualdade cidadã é nosso legítimo direito.